Oi, gente, boa noite, tudo bem? E como pode melhorar ainda mais essa noite? Estou aqui de novo em mais uma conversa, né? Com o propósito da gente acessar mais ideias, expandir mais consciência, né? E o que mais é possível. E hoje a minha convidada é a Alexandra Messa, que acabou de entrar aqui, já está me acenando, e eu vou chamar ela para falar, né? A Alexandra é facilitadora de barras, de facelift, de outras ferramentas, e ela vai poder incluir aqui também coisas do repertório dela que eu não sei. E a gente vai bater esse papo, né, sobre Sendo Você Mudando o Mundo, que é um título do livro do Dr. Dan Heer, que é um dos cofundadores do Access e que a Alexandra domina bastante. Inclusive, ela vai dar uma aula amanhã sobre isso. Vamos saber mais o que ela tem pra gente? Deixa eu aqui. E a Lê é uma das facilitadoras que eu conheci também naquele evento de fevereiro. Gente, como foi expansivo. Não só tá na presença do Gary, do Dan, mas está na presença desse monte de gente incrível, que continuo me conectando depois de 3 meses. Ah, tudo bom, Alê? Boa noite, Fê. Boa noite a todos os espectadores, as pessoas que estão assistindo. Que Boa delícia! noite, gente. Nem fala, que delícia. Obrigada pelo seu convite, obrigada por compartilhar, né, a consciência, né, e todo esse trabalho que você vem fazendo como facilitadora. E eu tô aqui ansiosa para ouvir de você, o Sendo Você Mudando o Mundo. Então, Fê, gratidão, né, por essa troca de hoje à noite, né? E eu estou muito feliz por estar aqui. E é isso, né, Fê? A Ah, gente se conhece aí nesse mundo, né, de Axis sim. Consciousness. E vamos me apresentar rapidinho, né, para quem não me conhece. Claro. Uma introdução rapidinho, né? Então, meu nome é Alexandra Mesa. Você falou Mesa, né? Mas tá tudo bem, tá tudo certo. É um nome Tá tudo diferente. bem. Como pode E melhorar a minha pronúncia? tá tudo certo. E é engraçado, né, Fê? Porque Alexandra Mesa que vem de cadeira, né? E o quanto eu não fui zoada quando eu era criança porque tinha esse sobrenome. E hoje, olha só, vendedora das cadeiras, né? E o que mais é possível. Então, eu sou farmacêutica de formação. E eu falo que eu sou terapeuta de alma, né? Por amor, por missão. E já faz Uhum, alguns, né? Já faz uns 2 aninhos aí que eu conheci a ferramenta barras de Axis e a partir das uhum. barras de Axis e eu falei, uau, o que mais é possível, né? Mudou a minha vida literalmente, então eu escolhi fazer um curso e multiplicar essa ferramenta para outras pessoas e de repente eu me vi mergulhada, né? Fê? Porque eu fiz Uhum. segunda, terceira formação e fui embora. Hoje eu facilito classes, né? Como você falou, como você já disse, eu também, né, Fer, é facilitadora de barra. Sim, sou também. Sim, fiz outras formações e facelift, hoje também facilitando processos de corpo, né? E o que Uhum. mais é possível, que a gente ainda não considerou. Dentro do Ai, que repertório, delícia. que você falou, também tem o reiki, sou reikiana, né? E também Uhum. que é uma técnica de Kuan Yin, bem bacana também. Então, são Magnify diversas. Healing? Eu não Você conhece? conheço, eu tenho curiosidade de saber mais sobre isso. Eu já ouvi em alguns currículos de algumas facilitadoras que eu conheço que estava Sim. escrito Magnify Healing. Achei interessante. É uma técnica também de expansão da consciência, né? Cura quântica, transformação. O que a gente fala que é muito peculiar de Magnify Healing é a cura do karma, né? Hum, Então, fica aí, a gente pode, de repente, pensar em algo, vou pensar em algo para trazer mais que clareza sobre legal. Magnify Healing, né? Para as pessoas que Muito gostariam. interessante. Com certeza, tudo é uma contribuição, né? Como a gente fala no Access, né? Tudo, 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 tudo. Então, o que mais tem aí pra gente que a gente ainda não reconheceu e que pode criar mais na nossa história, né? Com certeza, Fê. E Né? você, né? Conta para mim um pouquinho, a gente se conhece, né, aí dos bastidores de É. Axis.
E eu queria saber também quem é a Fê, o que que a Fê está fazendo hoje, né? Principalmente aí nessa Uhum. quarentena, muita gente. Nossa, Ale, eu tô fazendo mais do que nunca, viu? E não só com Access, né? Eu sou formada em comunicação, então eu sou formada em relações públicas especificamente. Então eu ainda tô naquela jogada das duas coisas. E nessa época de quarentena, a demanda de comunicação, né, a atenção voltou muito, porque a gente está lidando com várias questões que são dessa realidade. E do outro lado do Axis, eu estou aqui querendo criar uma realidade além dessa realidade. Então, tem essas funções. Mas, enfim, eu atuo como assessora de comunicação, né, a maior parte do meu dia, e me dedico ao Axis, que eu conheci há um ano e meio, quase um ano e meio já. Eu comecei já estudei várias técnicas, né, desde as mais lógicas, vamos dizer assim, que é a programação neurolinguística, e aí cheguei no mais um antes do Axis, foi o Theta Healing, e foi um lugar de muita expansão também, né? Eu acessei muita consciência exercitando essa proposta que é o Theta Healing e fiquei um tempo ali desfrutando disso. E aí, depois de um tempo que eu já estava até facilitando sessões de Theta Healing, me veio esse convite para fazer a aula de barras. Eu já fui praticamente direto para aula. Experimentei uma sessão dessas curtinhas, né, dos atendimentos voluntários que tinham nesse lugar que eu fiz a formação, que é a Casa Teta. E aí, de repente, caí de cabeça na aula de barras. E o mais interessante foi que eu coloquei os meus dedos naquela cabeça que estava na minha frente, da minha colega de classe, eu falei, gente, isso daqui é tão fácil. Parece que eu já fiz isso na minha vida muitas vezes. Eu me encontrei num lugar assim de reconhecer aquilo que parecia uma novidade, mas mas percebi que não era uma novidade, né? E desde que eu tive esse primeiro contato, eu comecei a ficar fascinada e estudar e ler e ir para aulas, enfim. E aí tô nessa vida do que mais é possível. Sim, infinitas possibilidades, né, Fê? São infinitas. Nem fala. Uhum. E é muito incrível, né? Que é essa temática que a gente trouxe. Eu e a Lê, só para você saber, eu tinha feito o convite para ela. Eu falei, Lê, vamos ficar na pergunta para ver o que cria mais? E aí eu vi que que ela vai dar essa aula amanhã sobre Sim. a aula introdutória do livro Sendo Você, Mudando o Mundo, que é um best-seller, esse livro do Dan. E esse livro, né, ele apresenta um pouco ali do que foi esse primeiro contato dele com o Access e toda essa proposta disruptiva que o Access tem para tudo aquilo que a gente aprendeu nessa realidade. E o quão diferente, né, que essa proposta que é o Access faz a gente perceber, né, Ali? Sim, e vamos contar um pouco, né, Fer, o que que é a Axis, para quem não sabe, para quem não conhece, né, porque a gente sabe que para a gente é uma ferramenta, né, como você falou, muito simples, é um reencontro que a gente percebe aí quando a gente começa, Uhum. né, a entrar, mergulhar nesse mundo, mas de repente aí tem gente que não sabe, né, então, rapidamente, né, a Axis Consciousness se trata de uma empresa americana, né, Fer, que o criador é Primeiro, o Gary Douglas, nem fale, né, Feira? Essa querida teve o prazer de marcar uma ai, nem entrevista fala. com eles, né? Que Eu tava incrível. por um acaso, ontem eu fui rolar meu feed aqui do Instagram e voltei na foto deles. Eu falei, gente, eu olhei pra carinha do Gary na foto e falei, ai, o que você quer pra eu puxar essa energia de novo? Porque foi uma surpresa, surpresa. Sabe assim, caiu no colo. Eu falei, eu não tô acreditando, meu Deus. E é muito engraçado, gente, porque eu vou pedir para você postar aquela foto, porque assim, a gente tem um carinho enorme, né, pelos criadores de Axis, e que é o Gary, que é o Dan, e que é o criador e o co-criador, e Sim. eu acredito que assim, nesse momento deve ter sido de muita, né, excitação para Nossa! você. Não, não, É muito a história de bastidores rapidamente, eu estava numa segunda-feira, na semana que a gente ia ter o fundamento, eu recebo um WhatsApp de uma pessoa que era sócia de uma empresa que eu trabalhei anteriormente, que nada tem a ver com essas práticas de consciência, terapia,
E ela, sem querer, eu mandei o convite do meu curso de barras para ela semanas antes. Aí ela é amiga de uma pessoa que já está lá bem dentro do Axis, fazendo tradução e tudo mais, e ativa. E ela falou: Olha só, eu recebi esse convite seu e Uhum. fiz um link aqui. De repente você pode ajudar a minha amiga, que é a Mônica, que está trabalhando direto com eles, a criar alguma oportunidade de pauta aqui em São Paulo, com a vinda. Falei, gente, aí tá vendo como tudo é uma contribuição. De repente, se eu não tivesse essas habilidades de assessoria de imprensa, de ter alguns contatos e tudo mais, a coisa não teria acontecido, né? E aí Sim. caiu no mesmo dia, eu fui acompanhar um facilitador americano que estava até aqui no começo acompanhando, que eu faço tradução eventualmente, que é o Matt. Uhum. E fui acompanhar ele na rádio. As pessoas da rádio, que são os meus colegas, falaram assim: um estudou PNL comigo no passado e agora também está imerso no Access. E ele falou, Sim. e eles falaram para mim: Nossa, o que você requer para a gente ter o Gary e o Dan aqui? Eu, gente, o contato falou comigo hoje cedo. Incrível, incrível, Fê. Essa Muito, muito. Quantos outros presentes eu posso ter, universo? Nós podemos. Mágico, né, Fê? E é muito interessante que na foto, né, como eu falei, a gente, né, vislumbra, né, nós gostamos muito. E É. então, eu imaginei- na foto é muito interessante porque não é ela com eles, e sim eles com ela, porque o Gary até fala como a Fernanda é bonita, né? Então, ele fica do lado dela, assim, tipo, eu tô com ela, olha só, tipo, não é ela, eu tô com ele. É muito legal essa foto, Fê. Ale, a Michelle que tá aqui assistindo a gente lembrou de uma coisa que eu contei pra ela, que ela é minha amiga também. Eu esqueci, de comentar talvez com você, mas olha como as coisas são mágicas. Há uns Sim. 2, 3 meses antes deles virem, antes de eu escolher ir pro fundamento, eu não tinha nem o primeiro fundamento ainda. Eu tive Aham. um sonho com eles, que eu estava produzindo um evento para eles aqui na minha vizinhança. Mas era um evento assim, tipo, sem estrutura nenhuma, os dois sentados numa cadeira, num mini palanque de qualquer jeito, e eu conversando com o Gary, principalmente, mais que eu dei até no sonho, como se ele fosse assim, como se eu fosse, sei lá, brother dele o tempo inteiro, sabe? E aí, de repente, a coisa acontece. Quando eu tava lá, eu falei, né? Falei, gente, vou contar pra vocês que eu sonhei com vocês dois. Eu sonhei que eu fiz um evento. E aí, o Gary, olha, o Gary não, o Dan fala pra mim, você não sabia que assim que a gente chama vocês para as nossas aulas, a gente vai até vocês nos sonhos. Ah, eu gostei disso. O que mais é possível? Que Né? É, muito legal. Bom, sensacional. E essa foto eu tenho que repostar, ela tá incrível. Tipo, não sou eu com eles, são eles comigo. Eles adoraram, acharam você linda, maravilhosa. Tá na cara ai, que deles. interessante, Ale. Olha só, eu não tinha nem gostei da sua perspectiva da foto. Eu tava tão radiante que eu acho que eu até assustei um pouco o Den. Eu tava pilhada na alegria, meu Deus, eu não tô acreditando que tá atualizando isso. Juro, Sim. mas foi incrível. Como posso ter mais disso? E aí, como eu estava contando, né, Fer, essa ferramenta, né, Barras de Axis, ela está dentro do Axis Consciousness, que é essa empresa americana que já existe há mais de 25 anos, né, lá nos Estados Unidos. Entendeu? E com essa aí a gente pode chamar de carro-chefe, com as barras de Axis, ela demandou aí para o mundo, né? E hoje o Brasil está em número um de quantidade Uhum. de facilitadores no mundo. Então, eles gostam muito do Brasil, eles vivem aqui, né? Eles gostam, sempre que possível, eles estão aqui, né, Fê? Fazem muita Uhum. atividade para cá. E é isso, a Axis Consciousness é uma empresa que promove consciência no mundo, né? E com Uhum. esses Gary Dan, eles vêm espalhando a consciência pelo mundo e eles falam, né, que o slogan é empoderando as pessoas a saberem que sabem, né? Foi até o Uhum. que você falou. Na minha primeira classe, lá quando eu estava tocando na cabeça, eu sabia que eu sabia já, né? Eu não sei como, mas eu sabia que eu já sabia aquilo. Então é exatamente o que o slogan fala, né? Empoderando as pessoas a saberem que sabem. E o Introduzir Sim Você
o Ben-Hur, que é o criador, né, do livro, né, que é o escritor do livro, é exatamente sobre isso, né, empoderar você a saber o que você sabe, né, o Uhum. Den, ele é quiroprata, né, de formação, Isso. fez, se não me engano, né, doutor Ben-Hur por conta da quiropraxia, e ele tem um histórico bem interessante, porque ele marca a data da morte dele, né, Fê? Ele Uhum. conhece as ferramentas de Axis, ele chegou a um ponto da vida dele onde nada mais fazia sentido para ele, então ele agenda o dia da morte dele. Até que ele conta bastante isso, ele conta no livro, é muito doido, né, perceber e Uhum. olhar, mas aconteceu, é um fato. Ele conta isso. E até quando ele vê, mais que uma vez no jornal, que é o mantra de Axis, tudo na vida É. vem com facilidade, alegria e glória. Minha querida. Uhum. Tá uma merda e veio aqui um slogan, né, um mantra falando tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Só pode estar de brincadeira, né? Mas É. enfim, ele fala assim, eu vou ver o que que tem nisso aí. De alguma forma ele percebeu o chamado e recebeu, né, aceitou receber uma sessão de barras de Axis, onde ele recebe diversas ferramentas que já existiam através de Gary Douglas, e aí ele começa a perceber que aquele pensamento, sentimento, emoção de querer tirar a própria vida não era Uhum. dele. Sim, né? Como Uhum. ele sabe, a gente como ser pensante, né? Como pensamento, sentimento, emoção que temos, acreditamos que a gente parte do princípio de que se um pensamento, sentimento, emoção chega até nós é porque é nosso, né? Sim. E aí, Uhum. nessas ferramentas, ele começa a perceber que não, ele estava puxando esses pensamentos, sentimentos e emoções, né, da Terra, das pessoas em volta, enfim, funcionando como uma antena que captava tudo isso. Então, através das Uhum. ferramentas, ele literalmente muda a vida dele, vira aí o Uhum. co-criador, né, um resumo bem grande, porque, lógico, tem uma história por trás disso, conhece o Gary, e ele existe uma energia nessa pessoa que é surreal, né, Fer? É É. só Nossa, o que foi aquilo? É, ele é eu incrível. tá dando uma travadinha, Lê. Só pra, desculpa, se eu te cortar, não é proposital, é porque tá dando algum atraso aí na história. É, Sim. e o só retomando o negócio que eu fiquei muito encantada, né? Ele é uma pessoa encantadora em tudo que a gente assiste, mas você ficou no dia da introdução do Binho lá do Fundamento? Sim, muita energia. Gente, o que foi aquilo? Juro, teve uma hora que eu tava deitada na maca recebendo o processo. Uhum. Eu não percebo que foi um lugar de emoção, mas eu comecei a escorrer lágrimas. Era tanta energia passando pelo corpo, pela sala, que alguma coisa estava ali transbordando, sabe? Gente, que incrível, né? E o que É eu muito. acho mais legal do Axis, e o Den representa muito isso, a forma como ele vive, como ele se expressa, né? Como ele se apresenta, é a autenticidade. O quanto você pode falar bobagem que fizer sentido para você, do jeito engraçado que fizer sentido, ou do jeito estranho, vestir suas roupas coloridas, caso estampa nada a ver, dependendo do ponto de vista, né, gente? Mas assim, ele é Sim. muito a proposta que ele traz nesse livro e nesse papel que ele tem como porta-voz, né, de consciência, de seja você, né? Como seria a sua vida se você fosse você, né? Então ele representa muito isso, né? Sim, ele fala, né, Fê, que depois que ele entra em Axis, ele começa a perguntar para o corpo como ele gostaria de se vestir, como que o seu corpo gostaria de se apresentar. E de repente ele percebeu o guarda-roupa dele inteiramente mudado, porque não eram mais as roupas que ele usava, né, de acordo com o padrão, com a normalidade dessa realidade. Sim, estampas coloridas, chamativas. Eu já ouvi até pessoas falando, Fer, que essas roupas que eles usam é por conta dos julgamentos, né? Porque a gente, dentro de Axis, né, tem parte do princípio de que cada julgamento recebido é dinheiro na conta, né, Fer? Então, Ai, assim, que interesse, que ponto de vista maravilhoso, eu diria. porque se você está reparando no meu modo de vestir, está enchendo de julgamento, e eu não vou me diminuir pelo seu julgamento, né? Eu continuo aqui me vestindo da forma como eu acho, né? Como o meu corpo quer se apresentar.
Eu achei bem legal, ele traz isso lá naquele dia mesmo que você está comentando, e foi uma energia É, muito grande. Ele é um ser extraordinário. E aí, nossa, nem. dentro do livro, ele vai trazendo essa presença, como você falou, né? Como seria você ser você? Mas as pessoas vão falar, mas eu sou eu, né? Quem eu É. sou? E, na verdade, a gente, dentro lá, baseando ainda no sentimento, pensamento e emoção, que não são nossos, e sim das pessoas que estão à nossa volta, dentro do Sendo Você, ele traz essa clareza de que nós, como seres lá pensantes, desde criancinha, viver, né? Nascemos numa família, numa sociedade, então vai comprando o que é certo, o que é errado, né? Do que é bonito, do que é Uhum. feio, em relação à visão que existe ali, que é colocada através dos nossos papais, né? Como se fosse um óculos, né, Fê? Ó, olha aqui, Uhum. É, que você vai enxergar o mundo da forma como eu enxergo. E aí, no meio uhum. disso tudo, né, que ele faz esse convite de quem é você no meio disso tudo? Será que com essas lentes que você enxergou, ela é da sua mamãe, do seu papai, da sociedade, dessa realidade? Quem é você no meio disso tudo? Eu Uhum. acho que faz mais clareza, né, Fê, para as pessoas, de que Totalmente. o ser você é você se despir de tudo isso, né? E aí, por meio dessas ferramentas que o livro oferece, né, que também vão ser oferecidas através da introdução, você vai descobrindo, vai tirando aquelas, como se fossem máscaras, né? Hoje a gente está num Uhum. período de, como se fosse realmente carcaças que fosse acumulando esses óculos que aceitamos, né, de ver pela visão dos nossos pais, pela visão da nossa realidade, e de repente a gente percebe que existe muito mais além, né, Fê? Eu Sim, costumo, total. depois que eu corri pela primeira vez as barras, aconteceu uma mudança muito grande na minha vida em relação a essa visão, né, em relação ao mundo. Como eu falei, eu sou farmacêutica de profissão e eu já estava há 10 anos atuando no mercado e eu não me sentia encaixada. Eu percebia que, de repente, naquilo que eu fazia, não me trazia alegria. Na verdade, eu tentava me encaixar, tá, Feira? Eu estava procurando o que estava errado em mim e o que estava certo Uhum. nisso. Mas, na verdade, hoje eu percebo que é o que estava certo em relação a tudo isso que estava me trazendo para cá. E Sim. existia uma vontade muito grande de empreender, de ter um negócio próprio. No entanto, o que essa realidade vende em relação a empreender, a ter seu próprio negócio? Dificuldade, muito dinheiro, Uhum. milhares de percepções aí que eu comprei, me alinhei e, portanto, eu não via outras possibilidades que não fosse seguir a minha profissão, né? Porque Uhum. dentro da comunidade existe um ponto de vista em relação a isso, né? De que Sim. pontos de vistas fixos que fala assim, você tem que seguir, fez uma profissão, tem que seguir o resto da vida, né? Aos Total. 17 anos você escolhe que você vai ser pro resto da sua vida. Então, ali e o RH, o Recursos Humanos, faz isso, né? Porque se você não tem experiência, ele vai lá e endossa. Se você não tem experiência, como que você vai conseguir aquele emprego? Então, Uhum. percebe? No meio disso tudo, quando eu falo corro as barras, eu percebo que sim, existem outras possibilidades, Uhum. infinitas possibilidades. É quando eu me torno empreendedora, com as cadeiras, né? Hoje tem a É. fábrica da consciência, que não é só cadeira, a gente tem livros, né? Tem uma questão de ser um ponto de encontro de nós, pessoas que estamos disponíveis para atender, né? Terapeutas, né? Um grupo Uhum. disponível. Então, é muito mais, né? Tem a venda dos livros, das banquetas, então cresceu muito o negócio. Então, por que eu estou Que contando tudo legal. isso? Pessoas percebam através, né, dessa história que existem outras possibilidades, através Uhum. de ser. Se você não, Fê, eu acho que uma vez que você aceitou receber uma sessão de barras, esquece, a sua vida mudou. É verdade. Não, totalmente. É bem esse lugar mesmo, né? Minha experiência com as barras, ela já foi, né? Foi a prática com o receber, né? E é muito interessante o espaço que cria, que criou na minha vida, na minha mente, principalmente. Eu sempre fui uma pessoa bastante inquieta, assim, de pensamento, e eu sempre tive essa condição de estar sempre me funcionar na parte de julgamentos, de tudo, né? Julgamento ou conclusão, ou uma expectativa. Eu estava sempre nesse espaço mental o tempo inteiro.
para o meu trabalho, para a minha vida pessoal, para outras questões, para planos. E aí, quando eu encontro barras, já mesmo já praticando a meditação, né? A meditação do Theta Healing, que é uma meditação super interessante, né? Que de fato eu me senti conectada a algo maior, mesmo usando a ferramenta do Theta Healing para mim, tá, gente? O que é verdade para mim. Só reforçando isso, que é o que a gente fala também no livro, né? O que é verdade para um não necessariamente vai ser para o outro. Mas mostrando o meu caso, né, apresentando, quando eu comecei a receber as sessões de barras com frequência, eu consegui acalmar essa confusão mental que muitas vezes eu me via, sabe? Sim. Criou um espaço. Eu cheguei num momento, principalmente depois do fundamento, eu recebi muitas barras até o começo da quarentena, que eu conseguia estar em mim presente sem pensar. O Uau. que é para mim, assim, um alívio tão grande, um espaço tão grande para eu simplesmente ser. A gente fala também muito no Access, né, que muito desses recursos dessa realidade, que é sentir, pensar, né, se emocionar, tudo isso também acaba sendo recursos para que a gente perceba, nos perceba sendo, né? Uhum. E a proposta do Access como seria você simplesmente ser, sem Uhum. necessariamente precisar pensar ou Uhum. sentir. Não quer dizer que a gente não vá ter sentimentos, quem estiver assistindo. Não vamos virar androides. Somos Sim. humanoides, né, Alessandra? Sim. Verdade, verdade. Mas enfim, a gente não vai virar, ou não quer dizer que a gente não vai, mas a gente começa a ter mais consciência para perceber o que de fato é meu, o que de fato é do outro. Será que essa roupa que eu estou vestindo hoje é realmente uma escolha do meu corpo? Algo que realmente representa quem eu verdadeiramente sou, né? No lugar de estar ali condicionado a muitas frequências energéticas de pensamento, sentimentos, emoções e projeções que a gente foi comprando como verdade, que nem você estava falando do trabalho, né? Sim. O quanto que a gente foi fazendo escolhas, e eu ouvi uma coisa do Den hoje cedo, Uhum. um áudio que tinha aqui num podcast. E ele falava assim, né? O quanto que a gente, desde criança, é condicionado a fazer as coisas certas. Porque o pai e a mãe tá o tempo inteiro. Você tem que fazer certo, você tem que fazer certo, você tem que fazer certo. E o quanto que comprar esse que é certo pro meu pai e pra minha mãe o tempo todo limita perceber quem eu verdadeiramente sou. E o quanto que, por ser, né, condicionada a isso todos os dias, por anos, enquanto os nossos pais são nossos reais tutores aqui do dia a dia, né, acaba deixando a gente influencia com que a gente opere a partir desse lugar sem estar completamente consciente, né, do que realmente seria a nossa escolha. Quantos de nós estamos, de repente, escolhendo pelos nossos pais ainda, mesmo não morando mais com eles, né? Mesmo Sim. não sendo completamente independentes, quantas escolhas a gente está querendo fazer certo de acordo com meu pai e minha mãe disseram lá no passado, em algum momento, ou pontos de vista deles que nem necessariamente chegaram, foram verbalizados para a gente, mas que estão nesse campo, né? Nessa coisa que a gente vai absorvendo, se alinhando, concordando, reagindo, né? E não está completamente consciente, né? Perfeito. É isso mesmo, Fê. E é muito bacana que eu lembrei aqui você falando de vestir, né? Já, não sei se você conhece irmãos gêmeos, que eu conheço o caso de irmãos gêmeos que Uhum. cresceram e odiava que meus pais me vestiam, minha mãe me vestia com a mesma roupa que a minha irmã, né? Porque são seres que nascem algumas vezes, né? Por questão aí de ser gêmeos iguais, né? Aparentemente, mas são pessoas com a personalidade totalmente diferente algumas vezes, né? Muitas vezes. Cada ser é único. E aí eles Sim. falam que eu odiava quando eles me vestiam igual, porque eu não sou igual a ele, percebe? Então é isso, Uhum. é profundo essa questão. Então a pessoa cresce já, né, nessa questão de eu não gostava. Agora também eu não já quando adulto já vai percebendo isso, percebe quando criança, né? Mas não tem Uhum. como controlar. A criança está, como você falou, os pais são os tutores, é o que é certo, o que é errado, é ali que, né, que é determinado. Então, aí Uhum. quando cresce,
vem com essa questão e é de ser trabalhado, né, Fer? Nas Sim. barras, com psicologia, e aí vai. E Fer, sabe você falando, eu lembrei que a gente está num período, né, por quarentena, onde a gente está passando por um pânico aí em relação, né? Tem pessoas que Uhum. estão em pânico. Eu tô trabalhando com um curso, eu vi que você também, com as 4 ferramentas para ativar a sua felicidade. Isso. É. E Uhum. aí, essa semana, eu oferecendo para algumas colegas, tal, e aí teve uma colega que depois que passou o curso, ela falou assim, Ale, gratidão, né, por você ter oferecido o curso, mas você sabe que eu olhei para o curso que você me ofereceu, mas as coisas estão tão estranhas que eu não consigo fazer mais nada além de trabalhar, né? Que ela Uhum. ainda está trabalhando. Então você percebe o quantas vezes a gente compra o pânico, o medo dessa realidade e se coloca num espaço, ela mesmo sabendo que vai me fazer bem, olha o que ela me disse. Ela foi bem sincera, Uhum. né, Fê? Percebe? E mesmo Uhum. sabendo fazer bem para mim, eu não consigo olhar para isso agora. Então, quem Uhum. estão nesse espaço, né, de pânico, de medo, comprando toda essa questão de vírus, de que eu vou me contaminar, de que é triste, de pensamento, sentimento, emoção, e que muitas vezes não é nosso, né, Fê? Não, Uhum. tem pessoas que até que se culpam por estar alegre num período como o qual a gente está passando, né? Mas Sim. Aham. é uma situação, a gente não pode, como que fala, ignorar, né, que existe essa situação. Mas como seria através da nossa energia de alegria, de facilidade, de glória, né, através das ferramentas de Axis, ser o puxão de energia para transformar? E esse é o nosso É. convite, né? Como a gente fala, a gente não quer brigar com essa realidade, né, através de Sim. não quer brigar, e sim mostrar que existe outras possibilidades, né? É. Exatamente essa é a nossa missão, de olha, existem outras possibilidades, pode acontecer, é absolutamente normal, né? Porque, Uhum. voltando, esponja, está absorvendo, né? Percebendo tudo que está ao nosso redor, mas existem ferramentas, estamos aqui para, né, te dar essas ferramentas, te oferecer e Sim. transformar tudo na sua vida, né? Então, É. fica um convite, mas só fazendo uma comparação do quanto é importante a gente, nesse momento, falar assim, não, não vou olhar, e sim abrir uma oportunidade para olhar para isso e para perceber que existem outras formas de funcionar, e não somente Uhum. através do pânico, do medo, da tristeza, porque lembra, Fê, né, o que a gente fala, nosso ponto de vista cria a nossa realidade. Sim. Se eu estou Uhum. emitindo medo, se eu estou emitindo pânico, é exatamente isso que eu vou receber. Sem contar que esses Totalmente. pensamentos, como você falou, estão aí só para nos distrair, né? Do que na, Uhum. aqui, da nossa real potência. Então, Sim. perceba isso, né? Quanto essas Uhum. ferramentas podem te auxiliar. E aí, como volto lá, amanhã eu vou estar com a introdução, oferecendo essas ferramentas para você que escolhe, né? Ser Uhum. mudar o mundo. Através das Sim. classes, né, Feira, a gente oferece essa oportunidade. Então, a gente está aqui para falar assim, ó, existe uma nova realidade, vem com a gente mudou a nossa É. realidade, né? É, Literalmente. existe sempre possibilidade, né? Eu acho que essa história de ganhar consciência, né? Para mim, eu consegui Uhum. entender com mais clareza o que seria expandir a consciência, que é o que está por trás desse propósito do Axis, que está por trás, que é a energia que está no Axis, né? Que é esse lugar de perceber mais possibilidades. Quando a gente fala expandir a consciência, estar mais consciente de coisas que a gente não estava até então, né? Então, entrar, ter a possibilidade de escolher novas formas de lidar com tudo isso, experimentar essas coisas, o quão disposto a gente está, né, a aprender alguma coisa nova, a receber de algum lugar novo energeticamente, além de tudo isso que a gente tem recebido já, né, de qualquer forma. Porque tá aí, a coisa tá aí, a gente não pode ser negligente de ignorar também, porque se ignorando também a gente está naquele espaço de reação e não no espaço de contribuição, né? Perceber isso, mas perceber o que mais está disponível, além desses sentimentos de baixa frequência, né?
desse do pânico, do medo, né, da escassez que vem proliferado muito nos discursos. A gente sabe que está aí. Mas se a gente parte de um princípio que eu e você, a gente tenho certeza que a gente acredita de que o universo é abundante e infinito em possibilidades, né? Sim. O que mais tem além do que a gente está ouvindo agora, né? O que mais, quais são as coisas que estão aí que a gente ainda não percebeu? E quando a gente perceber, a gente vai poder criar diferente, né? Tem uma frase lá da introdução do livro do Dan, do Sendo Você Mudando o Mundo, que ele fala, né? Que cada limitação que a gente tem é uma grandeza que a gente ainda não pode reconhecer naquele momento. Então, qual é, entre o medo, o pânico, a escassez, enfim, a depressão, a culpa, né? Enfim, que muitas pessoas estão sentindo, né? O que essas limitações que a gente está lidando, né? Quais são as grandezas que estão por trás dela, que a gente ainda não reconheceu. E quando a gente reconhecer, a gente vai poder ser mais contribuição, não só para a nossa vida individual, a gente vai ser mais contribuição para o todo, se a gente é parte do todo. Eu estava ali no fim de semana, domingo, eu caí numa live sem querer de umas amigas minhas lá de Santo André. Tava a mãe e a filha batendo papo, falando babosa. Aí eu entrei e comecei a comentar, elas falaram, gente, tá aqui, vamos falar. E o relato era da mãe, eu tô me sentindo muito culpada de ter uma vida confortável, de estar tudo certo comigo e com a minha família, e de ver o mundo caindo lá fora. E aí aquela pergunta, né? Verdade que a gente é contribuição? Se tudo é energia, né? E, Sim. e a energia vai onde o foco está, que é uma coisa que eu aprendi em PNL, que para mim também traz muita clareza, como que é tão parecido quanto o ponto de vista cria a nossa realidade, em outras palavras, né? Se o ponto de vista cria a nossa realidade, se a energia vai onde o foco está, verdade que a gente vai conseguir, com facilidade, transformar tudo isso, vibrando no medo, na escassez, na tristeza, na culpa. Como que a gente gostaria, se não tivesse nada disso, como a gente gostaria que fosse? Então, de repente, é isso, né? A proposta é procurar como a gente gostaria que fosse e começar a chamar por essas sensações, por essas percepções e criar alguma coisa nova a partir daí, né? Porque se a gente entra nesses lugares, que otimismo que a gente tem, de onde a gente consegue encontrar forças com facilidade? Não, a gente vai expande. Se a gente está no espaço de contribuição, a gente expande para maior, né? Para expansão, para leveza, para alegria. Se a gente está nesses lugares de baixa frequência e de mais densidade, a gente vai contraindo o nosso universo e vai limitando cada vez mais perceber outras possibilidades. E de ser também a possibilidade para outras pessoas perceberem isso, né? Verdade, Fê, perfeito, mas é exatamente isso. E aí, né, e dentro de tudo isso também, que ação, né, dentro do que você questionou agora, que ação que eu posso, que eu estou tomando hoje para criar o futuro que eu desejo? É exatamente isso. O que eu estou fazendo hoje para criar o futuro que eu estou desejando? Porque algumas vezes, muitas pessoas ficam aqui paralisadas, se percebem paralisadas perante tudo isso. Isso vai criar? Não cria, né? Então, perguntas, né, Fer? A gente entra numa ferramenta que é uma das ferramentas de Axis, onde a gente não aprende nessa realidade a fazer perguntas. Na verdade, a gente pergunta e responde, né, Fer? Aqui dentro dessa realidade. No Google, joga uma pergunta, ele vai te dar tantas possibilidades, né? Mas o que ele está fazendo? Definindo a partir desse ponto, né? Onde eu estou respondendo. Então, na verdade, a gente vai entrar na pergunta que é o que eu posso criar a partir de tudo isso? O que mais é possível? Como pode melhorar? E aí, ontem, antes de ontem, né, Fer, o DEM fez um convite. Lembra daquele mantra que a gente falou, porque eu falei um pouquinho antes? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Ele fez um convite para que todos nós fizéssemos, né, façamos esse mantra todos os dias, por pelo menos 100 vezes.
porque isso vai mudar a frequência. E uma vez que muda a frequência, né, Fer, isso vai expandindo. Uma vez que a gente entra nessas ferramentas quânticas de transformação, a gente vai percebendo, né, Fer, a nossa mudança. E, de repente, essa mudança, ela reflete no nosso relacionamento, nos nossos trabalhos, né, com as pessoas que estão à nossa volta, muda. De repente, Sim, algumas pessoas vão se afastar, algumas pessoas outras vão se aproximar, e isso é absolutamente normal. O que eu estou falando com isso tudo, né? A minha ideia é que quando você está mantrando, jogando para o universo uma energia, é exatamente isso que você vai receber. Então, vamos, a partir de hoje, né? Fica aí o convite para você que está assistindo essa live, de fazer esse mantra por pelo menos 100 vezes. Ai, Ale, tenho preguiça, né, Fê? Tem algumas pessoas que vão falar, não, muito tempo. total, é. Existe no YouTube a possibilidade de ficar ouvindo, né? Pessoas que já gravaram. Você pode gravar no seu gravador e ficar escutando, é uma outra possibilidade. Uhum. Não Eu tô se anotando aqui até. não deixe de fazer isso por conta, né, de preguiça. Faça. Eu estou fazendo, É, colocando lá no áudio e fico escutando. E vai com total facilidade, alegria e glória. E a gente vai mudando toda essa energia que está aí pairando, né? Vai trazendo uhum. toda essa felicidade, toda essa alegria, toda essa glória para nós. Sim. É E bem para interessante. tudo, né, Ale? Hoje, por exemplo, eu tive que lidar com uma questão pessoal, que é uma coisa que eu venho trabalhando e tal. E se eu tivesse em um outro momento da minha vida, se eu não tivesse usando as ferramentas, se eu não tivesse repetindo tudo isso, talvez eu tivesse levado num lugar de tanta contração, de limitação, de julgamento, de invalidação. E aí aí de repente, né, entendi, reconheci o que tinha ali, fiz as minhas perguntas e de repente me veio a consciência assim: olha só como isso veio com facilidade, alegria e glória. Algo que nessa realidade pode ser entendido como tão limitador, né? De tanto julgamento, e eu percebi esse negócio a partir de uma outra ótica, que eu tenho certeza que vai ser mais contribuição para mim do que outras notícias como essa, ou parecidas com essa, que eu recebi em outros momentos da minha vida, sabe? Porque é Sim. isso, aí você percebe, né? O Axis também fala muito disso, né? Que tudo, esse tudo na vida, né, é absolutamente tudo. As coisas que a gente ainda, né, por tá nessa polaridade ainda, né, de certo e de errado, de bonito e de feio, muitas vezes pode não ser a coisa mais bonita, mas como que ela chega para você? Hoje eu tive exatamente essa experiência, algo que não é a Uhum. coisa mais leve, não é a coisa mais leve, não, não é a coisa mais para essa realidade é uma coisa com um peso negativo, mas Uhum. que chegou de um jeito tão leve e de um lugar de criar mais possibilidades. Ou seja, Sim. de alegria e de glória, né? Que é abundância, né? E Uhum. várias outras coisas. Então, não olhei para aquilo como um lugar de limitação. Falei, olha só que interessante ter vivido isso. E essa informação ter chegado com tanta facilidade, alegria e glória, né? Então é isso, Sim. né? É O muito. David Hilton, Fê, não sei se você já teve a oportunidade, ele fala que o brasileiro é o maior traumático que tem na vida, né? É Sério? traumizando, por conta das novelas, enfim, né? Eu não sei porque ele tem essa visão, eles estão muito presentes com nós, né? Então ele fala, ele deu um exemplo da batida do carro. O Uhum. brasileiro bateu o carro, ele destruiu a vida por conta daquilo. Ele fala que o passo, né, o que seria o ideal, que não tem o certo ou errado, na verdade, mas olhar para essa situação a partir do ponto de vista que você olhou, né, que você viu essa situação que ocorreu, que é, tipo, bati o carro. Daí você deveria falar assim, uau, eu bati o carro, o que tem além disso? Uau, o que isso quer me dizer? O que tem aqui? Né? E o que a Aham. gente... Eu bati o carro, que merda, que horror. Percebe? Baixou o nível da energia lá embaixo nesse momento. Uhum. Caiu, entrou no Porque julgamento. aí você já entra no lugar da invalidação, né? No lugar da perda, da escassez, de um monte de coisa, né? Como seria? Óbvio que bater o carro vai criar ali algum desafio, alguma coisa para você resolver a mais, talvez. Mas o que que é certo sobre isso que a gente não está reconhecendo, né? É tipo a Sim. minha situação hoje, né? E é isso. O que que é certo sobre isso? Que eu
eu já até já recebi o que era certo sobre isso em muitos aspectos, deve ter mais coisa, mas também reconhecer, né? Aí eu fiquei tão feliz, Ale, que eu falei, olha só, vivi essa situação e tô reconhecendo a potência do mantra de ter trazido isso para mim com facilidade. Então, assim, olha a mágica acontecendo. Então, quais outras mágicas podem se realizar aqui que vão criar mais possibilidades dentro dessa história que poderia ser entendida como uma limitação? Será que não Sim, é o lugar, né? Aquela história de criar mais espaço para receber algo mais grandioso? Então, e é muito isso, né? E eu, assim, estudei tanta coisa e o Access tem me permitido experimentar dessas ferramentas de uma praticidade, que também é isso, né? Porque é uhum, você não desmerecendo outras práticas, mas é assim, aquilo é orgânico dentro da nossa forma de funcionar quando a gente de fato se empodera das ferramentas, né? Tá aqui, lidou com a situação, você ao invés de não, pode até ser que aconteça também, a gente não pode entrar no julgamento sobre a forma como a gente viveu aquilo especificamente naquele momento. Mas no uhum, geral, é você olhar para tudo a partir de outras perspectivas, né? E tem um pedaço da introdução também do livro que o Dan fala que a proposta do livro é para que a gente observe, né, as uhum. coisas da nossa vida e a gente numa perspectiva diferente. Porque se a gente insistir em manter a mesma perspectiva, a mesma ótica, a gente vai continuar repetindo aquilo que a gente está vivendo agora. Porque o que a gente está vivendo agora é um resultado dessa perspectiva que a gente vem mantendo ao longo desses anos, ou de um período que criou o que a gente está vivendo agora, seja grandioso ou não tão grandioso assim, né? Verdade, porque é impossível ter resultados diferentes fazendo as coisas iguais, né, Fê? Você não vai Uhum. conseguir diferente Sim. fazendo a mesma coisa. E você, quando você falou do livro, me remeteu quando a primeira vez que eu peguei esse livro em mãos. Ele fala, né, ele comenta que tem pessoas que vão amar e vão comê-lo, né? Como fala, eu falo que eu comi o livro, né? Porque você lê assim, devora as páginas, você fala, uau, eu quero mais, ele está me dando bastante conteúdo, ou vão ter pessoas que vão jogar pela janela. Ele até fala numa Sim. parte do você não jogou o livro até agora pela janela, né? Do 15º andar, então é porque você é um humanoide, né? Então continue aqui comigo, tal. Ele brinca nessa parte. Mas eu me recordo que ele me traz isso. O que é gostoso nesse livro, né? O tempo todo te facilitando, te trazendo a leveza do que você é, trazendo Uhum. para você consciência um pouquinho da a gente conseguiu comentar aqui, né, Fê, sobre a consciência do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é feio, através dos nossos pais, mas vai além disso ainda, dessa questão do pensamento Uhum. científico, de estarmos sendo antenas, ele traz muito conteúdo quando ele fala muito sobre a vida dele, então ele vai facilitando você o tempo inteiro. E, então, existe a possibilidade também, Fê, de você adquirir esse livro, né, comigo, na Fábrica da Consciência, eu Uhum. sou do livro. Para quem lê através do Kindle, a Amazon também tem lá disponível a um custo menor. O importante é que a gente fala, Legal. tem esse livro, né? É, torne esse livro de cabeceira. Inclusive, para quem fizer o curso amanhã, tem um desconto super especial na compra do livro para fazer a introdução. E a partir da semana que vem, eu tenho Fábrica da Consciência, como eu falei, né? A gente está com o Instagram todo, e eu estou convidando as pessoas a entrarem lá e ler o livro comigo. A gente vai fazer Ai, que leitura, legal. né? Foi permitido, né, Fer? Agora, recentemente, a gente Sim. fez, né, de uns trechos do livro. Então, você que quer conhecer um pouquinho mais, né, fica aqui o convite para fazer a leitura junto comigo. Então, você vai saber, né, vai conhecer um pouquinho mais do que é isso que a gente está falando, do que é essa energia. Nós somos suspeitas para falar totalmente, né, Fê? Totalmente humanoide, É, vida. Então, se você gostou, percebeu que pode ser uma contribuição, venha, você vai gostar bastante, tenho certeza. sim, como seria, né? Eu lembro que ele também fala que no começo desse livro de que o Axis é uma das práticas mais estranhas e extravagantes que ele já se conectou. E é realmente, acho que foi nesse lugar que eu falei, esse negócio parece interessante, muito diferente de outras coisas, e
percebo, pelo menos até agora, e toda essa cebola que eu venho me desfazendo das camadas e camadas, né? Porque é um processo também, né? É um Sim. processo que se dá dia a dia e as consciências vão chegando e a gente vai se percebendo e a gente já vai entrando no lugar do que mais é possível. Isso já não funciona para mim sem precisar dizer que é errado, que isso é uma das coisas mais incríveis, né, do Access, se liberar do julgamento. Não quer dizer que o que você escolhe para você, o que é leve para você, você não precisa provar que é leve para você para o outro. Ainda que o outro faça uma escolha completamente diferente. E você não precisa provar que o outro está errado para validar a sua escolha como certa. Então, isso olha a liberdade e que eu percebo, né? E o espaço de realmente de consciência, do não julgamento, do receber tudo, né? E ser tudo e perceber tudo, né? E quando a gente entra, a proposta do livro é para a gente começar a perceber quais são essas energias, quais energias realmente representam quem eu sou. E as energias, elas vão muito além desses nomes que a gente deu para elas, né? E é um exercício também, que eu venho sempre falando nessas lives, né? A gente está aqui feliz demais com a ferramenta, explorando, né? Recebendo mais quem a gente é de verdade, mas é uma prática, né? É um processo. Então, assim, você está disposto mesmo, né? Quanto que você está disposto a descobrir quem você é? E como seria escolher o livro, escolher a aula com a Lê, né? A leitura do livro também, para dar esse primeiro passo, né? O que tem aí de novo que você não considerou, não experimentou ainda e que essa pode ser uma possibilidade grandiosa para criar mais para você, né? E ser mais contribuição para o mundo, né? Não, Pedro, eles não vão querer, não. É muita facilidade, é muito ser você, é muita É muito autenticidade, chato, né? né? É muito chato esse papel. Ninguém vai querer, não. É muito chato, porque às vezes quando a gente é a gente, né? A gente não está validando a realidade dos outros e a gente acaba muitas vezes se julgando ou achando que não querendo receber os julgamentos. O receber os julgamentos é exatamente isso. Tá, beleza. Então, sei lá, eu sou maluca, esse negócio não faz sentido, você tá aí viajando com essa realidade, além dessa realidade, se você vive aqui, minha filha, tá tudo bem, eu não preciso falar, nossa, olha esse cara. Não, segue Sim. a vida e cria mais a partir do que é leve verdade pra gente, né? E é muito fácil, que nem a Ali falou, né? É, até hoje, é o conjunto de ferramentas que eu percebo mais facilidade para praticar e principalmente que o Access fala tanto, né? E o Gary fala muito, seja as ferramentas, né? Tipo, viva elas, né? Faça com que elas sejam parte da sua operação, da sua funcionalidade como ser aqui, né? Eu vi Sim, um comentário aqui do Gil. Deixa eu ver o sim. que Gil fala. Ai, meu Deus. Olha eu dando, me atrapalhando aqui o que mais é possível com o meu Instagram. É preciso extravagância e entusiasmo para seguir caminhando na direção de ampliação da consciência. Sim. Obrigada, obrigada, Gil. É isso mesmo, né? É extravagância e entusiasmo. Porque se a gente começa a tomar, né, se alinhar com o que a gente vem percebendo nessa realidade, a gente acaba se invalidando, invalidando muitas possibilidades, né? E a gente, quantas vezes a gente deixa de ser quem a gente é porque a gente está validando a verdade do outro, né? E aí a gente vai criando mais barreiras de ser, saber, perceber e receber, que é essa grande proposta disruptiva e divertida, e leve, e extravagante que o Access oferece pra gente. Né, Gabriel? Receba, receba de tudo, né, Fê? E é É. isso, né? Você falou, entrar para um interessante ponto de vista, que é o meio termo, né? É onde eu Hum. não como você falou, me alinhar, né, em concordar e nem resistir, reagir. Perante, a gente está vendo, né, Fê, a gente abre as redes sociais diariamente, as pessoas se degladiando por conta de política, que o que está certo, o que está errado, verdade que existe o certo e errado no meio disso tudo, se tudo é um É. interessante ponto de vista a partir, né, daquele ponto que a gente comprou um dia e se alinhou e Uhum. concordou, né, como Uhum. seria
tudo isso e colocar um interessante ponto de vista. Eu tenho o meu ponto de vista, né? E quanta Uhum. gente traz para nós, né, Fer, a partir desse É. ponto. Essa é uma Eu venho, ferramenta. muito. Hoje eu estava conversando com um amigo que não é do Axis e que tem como hábito reclamar muito. E ele tá sempre trazendo, ele não mora no Brasil, ele é brasileiro, mas ele mora fora já faz uns 3 anos, e ele tá sempre trazendo as questões políticas, o apocalipse. Ele chega no meu WhatsApp para falar muitas coisas boas também, mas ele tem essa tendência a trazer o apocalipse à tona e querer compartilhar a angústia e o sofrimento que ele está vivendo. Aí eu falei assim: olha só, vamos fazer o seguinte. Aí comecei a fazer as perguntas para ele, né? É verdade que se você ficasse permanecer nesse lugar, vai criar algo diferente? Então tá. Tá ruim para você, né? Tá te Uhum. causando revolta, se é só falar sobre isso vai trazer algo diferente, o que efetivamente você pode fazer para contribuir então, né? Porque muitas vezes também as pessoas ficam nesse nível da falação e Sim, desse lugar, mas efetivamente quem vai lá e faz realmente algo sem precisar ficar colocando o dedo na cara do outro de que o outro está errado. Como seria sim. escolher algo que é leve para você fazer, que vai contribuir, sem precisar ficar o tempo inteiro você, seu errado, seu errado, seu errado, seu apocalíptico. Quanta energia que a gente se Gasta, desprende, né, agindo assim, né? com Então, como certeza. seria pegar essa energia que a gente ficaria lá apontando o dedo e confabulando o Uhum. inferno, né, para criar uma coisa legal, né? Ser mais possibilidade para esses lugares que a gente está percebendo que está em maior vulnerabilidade, é essas pessoas que estão mais vulneráveis, né? Porque sim, a Sim. gente percebe tudo isso, mas o que cria mais? Só falar, reclamar ou tomar partido em alguma coisa que seja leve e que não requeira mostrar o negativo no outro para apontar o que é certo para você, né? Perfeito, Fê. Esse é o melhor espaço, né? Com certeza, mais leve, né? Que traz mais leve. Uhum. E é isso, né? De repente eu estou assistindo, lendo algo que não está me fazendo bem, pergunta para você, né? Isso vai fazer eu sentir melhor ou pior, né? Eu É. continuo ou paro de ler isso? Perceba, né? Se de repente não está fazendo bem para você, como seria, né? Não ler, Uhum. não estar lá. Porque eu vejo muitas pessoas, mas é que agora, por conta da pandemia, agora que eu fico com a TV ligada mesmo, eu quero saber as notícias. Verdade, isso está te fazendo bem? E É. percebe, né, a partir daí, porque não Uhum. faz muito sentido, né? Não está me fazendo bem, mas eu vou continuar assistindo. Total. Eu ando muito mais consciente sobre essas pequenas escolhas também. Voltei a assistir algumas séries no Netflix quando eu faço o aeróbico aqui para dar uma distraída e não ficar tão, né, maçante, ficar mais divertido. E aí me Sim, recomendaram uma série. Nossa, eu tenho certeza que você vai amar essa série, porque ela tem uma trama XYZ, cheia de mistério. Gente, eu comecei a assistir, reconheço que, do ponto de vista audiovisual, ela é bem uhum, interessante, mas uhum, a energia que ela é, para mim, foi tão pesado. Eu assisti o primeiro capítulo, no meio do segundo, eu falei, não, gente, uhum. não tá criando mais expansão para mim, tá me trazendo, tá me fazendo me conectar com sensações que eu não escolho agora, sabe? Então, o que Sim, que tem? Tem um catálogo tão imenso de possibilidades, tanto no sim, Netflix quanto na nossa vida, né? Então, quantas vezes a gente está lá batendo no filme que traz angústia, na série que está contraindo, porque as sim, pessoas, olha só que interessante, porque as pessoas falam que tá no top 10 do Netflix. Então, você vai lá assistir porque você quer se inteirar do assunto. Mas é se aquilo encaixa. que vai criar mais para você, né? Sim, muitas vezes as escolhas são para se encaixar, para pertencer, né, Fê? Quantas vezes? Total! Eu estou me abstendo desse lugar de pertencer à discussão política. E se alguém quiser falar que eu sou uma alienada ou qualquer coisa assim, interessante, Aceita. ponto de vista, entende? Quando eu tiver a oportunidade de votar ou tomar alguma medida efetivamente que eu vou lá assinar e vou contribuir, beleza. Sim, Mas enquanto isso, eu não vou ficar expandindo esse discurso de ódio, de revolta e de um monte de coisa, porque não cria mais para mim. E eu verdade. percebo que não cria mais para as pessoas.
A gente, Sim. né, nesse lugar a gente vai se sentindo cada vez menor, cada vez mais contraído. Ale, eu amei o papo com você. Temos 23 segundos. Gratidão imensa. Gente, eu vou repostar as coisas da Lê, pra vocês verem o curso de amanhã, que inclusive, né, a renda é revertida para o centro espírita, não é, Lê? Ou Não, não? esse foi o Esse outro. não, confundi. É. Então tá. Obrigada, Lê. O que mais é possível vai acabar. Eu vou compartilhar todas as suas coisas.